Seguinte, ó, na última aula a gente falou algumas coisas sobre a diferença em como que as vendas estão acontecendo, tá? A diferença em como que antes era e hoje ela está, né? Antes era a informação era do vendedor, o conhecimento era do vendedor, a nossa abordagem era muito mais falando sobre produto, sobre o serviço que a gente fazia, o processo ele era linear porque o cliente ele não tinha tantas informações, o fechamento era um momento de pressão, né? A gente ficava ali pressionando o nosso cliente para que ele pudesse tomar a decisão o mais rápido possível. E o preço era o principal ponto da negociação. Era o desconto ou a falta dele que fazia com que a gente fechasse mais vendas, né? Então, obviamente, com o decorrer disso tudo, a meta era a venda por si só, a venda por si só. Só que hoje as coisas mudaram um pouquinho devido ao contexto geral, né? A gente tem informação na palma da mão, a gente consegue com alguns poucos cliques informação sobre qualquer coisa que a gente pode, que a gente tenha interesse. Né? Hoje a informação ela está não só na nossa palma da mão, mas está na palma da mão de qualquer pessoa. Então o cliente ele pode chegar lá já com uma determinação específica sobre aquilo que ele quer do produto, do serviço que a gente faz. Então não adianta mais a gente ser o sábio, o dono do conhecimento, a pessoa que vai fazer e acontecer com o nosso cliente, porque ele já sabe o potencial do nosso produto, ele já sabe o que ele foi buscar, ele já tem um diagnóstico sobre aquilo. Ele só quer que você ajude ele a tomar essa decisão. Ele não quer que você empurre, que faça a venda pela venda, mas ele quer se relacionar com você e sentir que você é a pessoa mais adequada a fornecer aquele serviço. Então, o processo ele deixou de ser linear e ele passou a ser um pouco mais complexo. O fechamento ele precisa ser uma facilitação da decisão. O valor é o principal foco, não somente o preço como ponto de negociação. E a nossa meta é gerar relacionamento. E a gente viu isso no último encontro, onde a nossa missão, a primeira missão é fazer uma venda, a segunda missão é fazer com que essa pessoa que comprou a primeira vez compre a segunda, a terceira, e depois ele se torne um embaixador da nossa marca. Ele venha, ele traga outras pessoas, ele compre, compre de novo e traga outras pessoas, e traga outras pessoas. Com isso, surgiram algumas oportunidades que elas são invisíveis, né? Alguns gaps aí de confiança, né? É uma oportunidade. O cliente ele está buscando quem fale a verdade, ele está buscando quem venda com verdade, ele está buscando melhor índice de confiança possível, com a informação na palma da mão dele, a clareza que a gente vai levar para esse processo de decisão é o que vai fazer ele tomar a decisão ou não. É o que vai fazer com que ele ganhe o jogo, né? Com que a gente ganhe o jogo junto com ele, na verdade. A maioria ainda reside no passado. A maioria de quem? Dos vendedores. Os vendedores, eles acham que dar preço, dar desconto, é o ápice da negociação. E, na verdade, esse é só um produto ali do que a gente está fazendo. E, obviamente, a gente tem uma tecnologia aí cada vez mais avançada para nos ajudar nesse processo. Então, foi isso que a gente contextualizou no último encontro, na última aula. E a partir daqui, a gente a gente vai seguir, né? Eu estou cansado de entrar em alguns clientes, em algumas empresas nas quais às vezes tem ali 10, 15 vendedores e um ou dois que entregam resultados. Um ou dois que acabam levando o restante do time nas costas. E a pergunta é óbvia: o que que explica, né, essa diferença extraordinária entre esses 10%, esses 20% que têm muito mais resultado que os outros? E esses outros que ficam ali brigando, às vezes não conseguem bater meta, não sabem o que fazer para bater meta. E quando a gente olha para eles, parece que não existe nada que possa ser feito para que eles saiam do lugar. E aí, a gente começa, obviamente, colocando uma determinação de diferença aí entre esses dois tipos de vendedores. O primeiro não bate meta, ele sofre todo mês, não tem resultados e ele não tem previsibilidade. O que que é previsibilidade? É você saber o quanto que você ainda pode atingir. A gente olha muito para o número, para o quanto que a gente é cobrado, mas a gente não sabe nem a fundo o que que significa aquele número, né? Do outro lado, nós temos aí
um cara que ele alguns critérios que são iguais, como a empresa, o produto, né, o preço, mas esse segundo tipo de vendedor, ele é um vendedor onde a meta é apenas um piso, ele é um ponto inicial, é um ponto de partida, ele nunca se contenta com a meta. O segundo ponto desse segundo vendedor eles têm objetivos próprios. Então, eu posso me esgoelar, a empresa pode dar todas as ferramentas possíveis, mas ele realmente vai se movimentar a partir dos objetivos que ele tem para alcançar. O terceiro, ele vê uma vida em crescimento, não somente sem resultados, mas uma vida em pleno desenvolvimento. Vida por quê? A gente está falando de empresa. Porque é para você, não é para a empresa. O resultado que você tem, o resultado que você faz, o quanto que você vende, o quanto que você ganha de comissão, não é da empresa especificamente, é seu. É um conhecimento que ninguém mais te tira. E esse vendedor, obviamente, ele tem o caminho, ele tem é, o jeito de se levar até o próximo passo. E aí, quando eu conto sobre essa diferença desses dois, eu sempre me lembro de uma época em que eu era gerente de uma multinacional, uma filial dela aqui, né, da Melhoramentos, onde quando eu entrei, a gente tinha 4 vendedores. Só que desses vendedores, um só batia 90% da meta. 90% da meta dependia dessa pessoa. E eu ficava um pouco preocupado, eu, Irã, ficava um pouco preocupado enquanto gerente dessa unidade. Por quê? Porque era um cara extremamente difícil de relacionamento. Era um cara extremamente complicado de se lidar, pouco se importava com a empresa, pouco se importava com quantidade de vendas versus nível de lucratividade. E era um cara que me preocupava bastante porque ele carregava a empresa nas costas. E ninguém pode entrar num novo ambiente e achar que esse cara está atrapalhando o ambiente e o resultado dele é muito bom, não posso tirar. E a realidade é exatamente o contrário. Ele achava que a única função dele era vender, era exclusivamente a venda pela venda. Na verdade, ele era péssimo com a empresa. a- Normalmente os fechamentos deles sempre exigiam bônus, exigiam é, um desconto exacerbado, a chave que que às vezes ele achava que estava abrindo, na verdade ele fechava portas porque as condições que ele conseguia de primeira venda, nunca mais ele ia conseguir repetir. E ele atrapalhava pra caramba esse processo. E é justamente esse gap entre o vendedor bom e o vendedor ruim que a gente vai ver hoje, tá? A chave que a gente vai explorar hoje é justamente a transformação da identidade de um vendedor por si só, aquele cara tirador de pedido, para um consultor de elite. Um cara que não somente vende, mas ele sabe que ele precisa gerar relacionamentos para vender sempre, vender de novo e vender sempre, né? E aí a gente pode já colocar de cara os quatro, opa, que saiu aqui, os 4 níveis, né? Só voltar, pronto, passou. Além disso, os 4 níveis aí de entendimento que esse cara tem. Ele vende até 5 vezes mais. A gente falou isso no último encontro. O maior ticket médio, né? Ele vende mais para o mesmo cliente. A maior taxa de conversão, ou seja, ele fala com menos pessoas para vender, às vezes, a mesma quantidade de uma pessoa que passa o dia inteiro falando e não consegue vender nada. Maior taxa de retenção, ou seja, o cliente que compra com ele, ele normalmente volta. E aí, a gente tem uma jornada de transformação do vendedor comum para esse consultor elite. E aí, a gente começa primeiro com o atendente. O nível de atendente, ele é o nível mais básico da venda. Ele é um profissional extremamente reativo, ou seja, ele espera o cliente ir até ele espera que o cliente inicie uma conversa, ele espera que o cliente desenvolva essa conversa e ele espera que o cliente tenha, de fato, a intenção de comprar. Né? O foco dele está em transmitir informações sobre o quê? Sobre o produto, sobre a empresa. O foco dele está em seguir os roteiros que são passados para ele.
né? E aqui eu não tenho nada contra roteiro. Quando a gente sentou, eu e Fabi, a gente falou, olha, vamos ter roteiros, mas eu não quero que você se prenda a ele. Eu quero que você foque no relacionamento, que é isso que ganha jogo. Independente do que você tem para falar, do outro lado tem uma pessoa para escutar. E isso é muito importante, né? O atendente, ele pensa em termos de transações isoladas, né? Não é um relacionamento contínuo. O sucesso dele é medido pelas tarefas concluídas. Sabe, quando vocês recebem aí uma lista de pessoas, eu tenho que falar com tantas pessoas, olha, bati a minha meta. Não, a meta não está batida, você concluiu uma tarefa, né? As ligações atendidas, e-mails respondidos, informações transmitidas, tudo isso são tarefas, né? Uma frase típica do atendente, desse nível de vendedor, desse nível de atendimento, eu posso ajudar, né? Aquele famoso, eu posso ajudar com alguma informação sobre o nosso produto, e normalmente a gente observa uma postura totalmente reativa, uma postura passiva, focada apenas em fornecer, aquilo que foi solicitado. Fora o atendente, depois do atendente, nós temos o nível, que é o nível 2, que é o nível de vendedor. O que que é o nível de vendedor? Aqui a gente já tem uma postura mais proativa. Aqui a gente já tem uma postura que busca mais oportunidades, né? Esse profissional, ele não apenas responde a demandas, mas ele também sai em busca de novos clientes. Isso explica o porquê que muitas vezes ele bate meta, ele gera resultados, mesmo que temporários, e aí esses resultados muitas vezes desaparecem. Quando a gente começa tudo de novo, aquele monte de relacionamento, virou um mês, a gente tem que correr atrás e parece que a gente está sempre partindo do zero. Parece que a gente nunca fez nada. Esse é o tipo de vendedor que eu falei ainda agora. Ele sacrificava tudo para poder fechar uma venda e ele achava que estava bom. Por quê? Porque ele carregava o nosso faturamento nas costas, né? O sucesso desse tipo de vendedor, ele é principalmente medido pelo número de vendas realizadas. Uma frase típica desse vendedor deixe-me mostrar que o nosso produto é o melhor do mercado. O teu cliente, ele não é que ele não queira ser atendido pelo melhor do mercado, mas como a gente falou no último, muitas vezes a gente deixa de ir a um local de alimentação, onde a alimentação é excelente, mas o atendimento é péssimo. E muitas vezes a gente volta onde o ambiente é legal, o atendimento é massa e a comida já não é tão lá essas coisas, mas a gente acaba voltando. Por quê? Porque é por conta desse tipo de pensamento, né? Deixe-me mostrar como é que o produto é o melhor do mercado. A ênfase no produto, ela dispersa a atenção do cliente. Normalmente esse cara ele está com foco nas características e nos benefícios do produto, do serviço que ele está buscando. Ele busca ativamente o tempo todo persuadir o cliente, convencer o cliente com as orientações do produto, do serviço. E o cliente, a gente sabe que ele não está interessado nisso. O cliente ele está interessado em resolver problemas. Não é sobre o que a gente vende, mas o que a gente vende faz com o nosso cliente. Beleza? E aí nós temos um terceiro nível, que é o nível de consultor. Nesse terceiro nível, o nível de consultor propriamente dito, a diferença fundamental aqui é a ordem do processo. Ele primeiro diagnostica e depois ele prescreve. O que que isso significa na prática? Esse profissional, ele não começa falando sobre produto, mas investigando profundamente as necessidades do cliente. Esse cara, ele não está errado, né? Ele fazer perguntas inteligentes para que ele possa chegar a essa prescrição de fato, né? Ou seja, entendendo o que o cliente de fato quer para você poder ofertar para ele. O consultor ele constrói valor relevante e específico. Ele, durante toda a jornada, ele constrói esse valor que seja relevante, específico e medindo o seu sucesso pelos problemas efetivamente que foram resolvidos, não apenas pelas vendas que foram realizadas. Então, como eu falei no último encontro, o cliente ele tem dentro do seu serviço, dentro do teu produto, uma característica, um nome específico para aquilo que você faz. Ele não vai chamar, se ele fosse depilar, ele não vai chamar de depilação. A depilação é o que ele está fazendo para viver o que ele quer. Então, esse tipo
de pensamento, ele já está com o consultor. Normalmente, a gente ouve frases do tipo: quais resultados específicos eu preciso alcançar, ou você precisa alcançar enquanto cliente? A diferença está aí, está no foco, está no cliente, não somente no produto. Mas nós temos, mesmo que esse consultor ele já tenha uma excelente vantagem em relação ao vendedor e ao atendente, nós temos um quarto nível, que é o foco desse treinamento, que é o Elite, tá? O que que é o Elite? O nível mais elevado de vendas possível. Este profissional, ele não resolve só problemas atuais, mas ele antecipa as necessidades do cliente, as necessidades futuras, que o próprio cliente ainda não percebeu que ele tem. Qual é a diferença? A diferença é que entra aí uma pessoa na loja e você pergunta para ele, investiga com ele, como uma postura de consultor, aquilo que ele foi fazer, né? Quais são os problemas que ele está vivendo e tudo mais. Só que ao falar com ele, ao falar com essa pessoa, o que que você tem? Você tem uma oportunidade, um leque de oportunidade imenso de aproveitamento para que você possa ofertar outros produtos, sabendo que ele pode resolver com outras formas que ele anteriormente não estava pensando. Então, essa é a nossa missão enquanto consultor elite, é se antecipar à tendência, à necessidade, aos problemas que esse cliente pode ter, e ele ainda nem sabe que ele tem. E ele ainda nem sonha que ele pode ter esse tipo de problema. O foco precisa estar no nível mais elevado, na solução imediata, sem abandonar as próximas vendas. O que que isso vai significar na prática? Um relacionamento e um crescimento de longo prazo. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu vendo mais para o mesmo cliente, porque eu vendo mais vezes para o mesmo cliente, porque eu vendo para mais clientes, porque esse cliente traz pessoas novas. Ele demonstra uma visão holística do negócio, não somente sobre o produto, não somente sobre a sua função. Ah, minha função é receber o cliente. Ok, mas o que está acontecendo na empresa como um todo? Essa é a visão do consultor elite. E criando, obviamente, um valor que vai muito além das expectativas iniciais que aquele cliente foi buscar. E aí é quando a gente fala do relacionamento, da boa comunicação e por aí vai, que são pontos que a gente vai ainda tratar durante todo o curso da Jornada Elite, tá? E aí, o Elite, né, o Elite de forma geral, o consultor Elite, ele tem algumas características. Primeiro delas é que ele mede o seu sucesso pelo sucesso do cliente, né? Não é mais o quanto que eu vendi, o quanto que eu faturei, o quanto que eu lucrei. É o quanto que eu resolvi de problema, o quanto que esse cliente saiu satisfeito do meu atendimento, da minha venda, da minha empresa. Uma frase característica é: vejo uma oportunidade estratégica que talvez você ainda não esteja enxergando, não esteja considerando. Ou seja, você abre a mente do teu cliente para que ele possa observar outras possibilidades de resolver problemas que também você é capaz de fazer, tá? Então, observe que ele traz insights de geração de valor mesmo, né? Antes de qualquer transação, troca de dinheiro oportunizada. Agora, eu queria de verdade que vocês quatro, no caso aqui, reflitam. é, Qual o tipo que você hoje está mais aproximado? Né? O que que, honestamente, né? Em qual nível você opera na maior parte do seu dia? No nível de atendente, no nível de vendedor, no nível de consultor ou no nível elite? O quão próximo você está da excelência da consultoria de vendas? O quão próximo você está do resultado que esse consultor elite consegue medir, ou seja, do sucesso do cliente? Faz uma reflexão aí. Nos meus melhores dias, qual o nível que eu predominantemente atuo? Atendente, vendedor, consultor ou elite, né? Para a gente evoluir, é necessário que a gente faça uma reflexão, conhecer o nosso ponto de partida, entender exatamente com honestidade aonde que a gente está. O sistema legado, que é esse treinamento que vocês estão fazendo, ele foi desenhado para conduzir essa evolução, mas é necessário que você tenha uma ideia real aí do seu ponto de partida, saber exatamente onde que o teu relacionamento, a tua abordagem, o teu dia a dia aí está frágil para que a gente possa seguir adiante. Uma descoberta
Crucial no estudos, né, desse consultor que já tem um comportamento mais elite é a proporção da influência entre os diversos fatores no resultado. Ou seja, ele não está focado somente no dele, ele foca no todo, uma visão holística. E aí a gente, seguindo depois dessa breve reflexão, a gente precisa compreender uma armadilha, né, a mentalidade versus a técnica. Quando a gente olha para o arcabouço que a gente precisa para ser um consultor elite, a gente está falando aí de 60% ser característico da mentalidade, ou seja, do que eu penso sobre aquilo que eu estou fazendo, do quanto que eu estou preparado e resiliente o suficiente para poder resistir a essas mudanças, resistir a esses nãos, a essas intempéries, a esses problemas, etc. 30% está na estratégia. A estratégia, normalmente, quando a gente está nessa posição, ela vem de cima para baixo, a gente sabe o início, meio e fim daquilo que a gente precisa fazer. E a tática, os 10%, é como que a gente precisa fazer, né? O que de fato a gente vai fazer dia após dia para que a gente possa atingir esses resultados. Ou seja, a maior parte, 60%, é como você se vê, é como você enxerga esses desafios, como você enxerga essas oportunidades, como que você lida com os nãos que você enfrenta, o quanto que você está preparado para viver dias em que um cliente vai passar por cima de você e no próximo você tem que continuar sorrindo. Então, esse tipo de coisa é o que faz a diferença de fato entre um consultor elite e aquele nível inicial de atendente. Esse gap de diferença, infelizmente, quando você vai olhar para treinamentos de vendas, ele não é apresentado dessa forma. A maior parte dos treinamentos de vendas, eles são focados somente na tática. Como que você aborda, como que você fala, o script de vendas, coisas pontuais. E ele não te prepara para um não do cliente, né? Quando a realidade bate na porta, você sucumbe no meio de um processo que é repetitivo, que é chato às vezes, que você, como eu falei, leva muito mais nãos do que sim, esse é o processo, e aos mais diversos tipos de clientes que ele vai entrar aí, vai entrar um cliente que ele vai ser super de boa, vai ter um cliente que é turrão, vai ter um cliente que ele não quer papo, e tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia e que acaba frustrando a nossa jornada, né? E se você não tiver uma mentalidade rígida, uma mentalidade que favoreça esse processo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir sair do lugar para que você possa ser resiliente o suficiente e buscar a sua meta. Não alcancei esse mês, Irã, o que que eu faço? Eu vou para o próximo com uma mentalidade de consultor elite, né? Isso explica porque tantos treinamentos geram resultados temporários, que logo desaparecem. Quando a gente foca apenas nas técnicas, sem trabalhar a mentalidade adequada e a estratégia exata do que a gente precisa fazer, a gente acaba criando outros vários problemas, né? E aí, alguns desses problemas eu trouxe aqui, né? A gente acaba esquecendo quem nós somos, essa é a primeira coisa. A gente acaba se tornando robô na nossa identidade. O cliente, mesmo que ele não entenda nada do que a gente está falando aqui, ele percebe quando você está sendo mecânico, ele percebe quando você está com as coisas memorizadas, só cumprindo o papel. Ele percebe a falta de verdade no seu processo. Então, um outro problema que nós temos, o segundo problema que eu trouxe, é justamente isso. Os scripts, eles não são dinâmicos. Os scripts, eles não são capazes de entender que tipo de pessoa está na sua frente. O script ele não serve para que você entenda que tipo de pessoa está na sua frente. Ele serve para você repetir o processo. E aqui, mais uma vez, eu não estou defendendo que você não tenha processo. Você tem que ter processo. Se você olhar para minhas redes sociais, se você olhar como eu falo com meus clientes de mentoria, se você olhar como que eu atendo, eu sempre falo de processo. Sempre falo de processo. O processo faz com que pessoas comuns sejam capazes de transformar, de realizar coisas extraordinárias. O script, ele é um balizador do que você precisa entregar. Ele é uma estrada. Se você sair dela, as coisas começam a piorar. Mas não significa que nessa estrada você não possa indo a pé, você não pode ir de moto, de bicicleta ou de carro, entendeu?
O script ele é só um balizador, ele é um início, meio e fim. É um ponto de partida e um ponto de chegada. Você não pode se prender ao script, você não pode. É justamente essa crítica aqui que eu estou fazendo. A gente não pode deixar de ser agente, de ser humano. Não esquecer que a gente não pode robotizar, esse atendimento. Ah, eu não consigo seguir o script. Não tem problema. O maior problema vai ser eu não consigo seguir o processo. O script ele é só uma parte da ferramenta, ok? Então, eu não consigo me conectar com o meu cliente. O script ele é só uma parte da ferramenta. Se eu consigo, inclusive eu falei isso para a Fabi, não se prenda ao script. Por quê? Porque você não pode esquecer que existe uma outra pessoa do outro lado. E essa pessoa, ela está pouco se lixando se você tem que cumprir o início, meio e fim do processo. Ela está pouco se lixando se você tem que ler o script. Obviamente que quanto mais replicável for o processo, maior a possibilidade de isso dar certo. Mas não se prenda a exatamente as palavras que estão ali naquele texto. Um terceiro problema que a gente encontra quando a gente faz esse tipo de coisa é que a ansiedade ela acaba afastando o desempenho. Né? Por quê? Porque a gente está com um foco excessivo ali em fazer dar certo, em gerar resultado e acaba que o processo ele não é linear. Ele começa e às vezes desce, ele sobe de uma vez, ele desce de novo. É igual, é semelhante à vida, tá? Então, assim, o cliente ele percebe de imediato quando você está sendo tomado pela ansiedade. Você está com aquela, sabe, com aquela ânsia de que ele te diga sim, compre e que você comemore depois, porque você precisa bater meta, porque você não vendeu nada, porque seu dia foi ruim, não sei. Mas assim, essas são coisas que o cliente ele percebe automaticamente. A gente, enquanto ser humano, percebe quando não há verdade na parada, tá? E uma outra coisa é que os clientes, eles têm um radar sensível, justamente é isso que eu falei, eles percebem, eles têm um detector de abordagens técnicas e padronizadas, tá? Então a gente não pode esquecer que do outro lado existem pessoas e essas pessoas elas precisam ser cuidadas e tratadas como pessoas. Elas não querem ser vendidas, elas querem ser compreendidas e ajudadas. São coisas diferentes, tá? Se a gente pudesse usar uma metáfora nisso, é como se a gente fosse olhar uma planta, uma árvore, tá? Uma árvore. E aí a gente pode ver, a gente pode admirar as flores, o fruto que essa árvore dá, mas são as raízes que elas estão invisíveis abaixo da terra, ou seja, a sua mentalidade que determina a saúde e a produtividade de todo o sistema. Tá? Então, assim, o que que é mais vistoso? Obviamente é o nosso resultado. São as flores, são os frutos, mas de fato o que sustenta todo o sistema são as raízes. Ok? Beleza? O que estamos buscando é um alinhamento, tá? Um alinhamento completo entre três elementos de um triângulo, tá? Como eu falei do triângulo, onde de um lado em cima nós temos a mentalidade, de um lado nós temos a estratégia, do outro a tática. A mentalidade de um consultor elite é uma mentalidade genuína que vê o seu papel como criador de valor e solucionador de problema, tá? Você precisa gostar de solucionar problema. Essa é a nossa missão. O teu cliente ele vai chegar com uma penca. A sua missão é resolver o problema. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, maior vai ser o nosso faturamento. Quanto mais pessoas passarem por esse processo que a gente está pronto para fazer, para realizar, maior vai ser o nosso faturamento, maior vai ser a possibilidade da gente bater meta, maior vai ser a possibilidade da gente aprender de fato a ser um consultor elite e por aí vai, tá? E a estratégia ela sistematiza o processo, ela sistematiza, processualiza, ela torna consistente aquilo que a gente faz todos os dias. Ela funciona como um mapa, tá? Um mapa confiável para diferentes situações. Fugiu do controle, o que que eu faço? Esse mapa ele precisa te dizer qual é o caminho para você chegar ao seu destino. E por último, as táticas. Por último, as táticas, que são coisas específicas e adaptáveis que implementam a estratégia, ou seja, é a estratégia em ação. A tática é a estratégia em ação. E aí,
eu trouxe uma frase aqui que a gente precisa se lembrar que você não pode consistentemente superar o nível da sua própria mentalidade. Você não pode superar consistentemente o nível da sua própria mentalidade. Ou seja, o topo que você precisa atingir, ele é diretamente proporcional ao nível de mentalidade que você tem sobre esse processo. Então, assim, aquilo que você pensa sobre os seus resultados, sobre você mesmo, sobre aquilo que você precisa fazer, sobre o quanto que a empresa te cobra, isso limita ou amplia o teu processo. É um limite em que você mesmo consegue esticar ou diminuir. E ele não é rígido, ele não é fixo. Ele o tempo todo está em mutação. Então eu preciso cuidar daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, para que eu possa ser capaz de implementar coisas como essas aqui que a gente está aprendendo, tá? Então você não pode consistentemente superar o nível da sua mentalidade. Não espere, por exemplo, se você, falando, parafraseando de financeiro, tá? Se você tem uma mentalidade de R$ 1.000, não espere 100.000, entende? É mais ou menos a mesma coisa. Esse é o processo. Esse é o modelo mental de um consultor elite. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente evolui. Não somente como vendedor, mas em qualquer coisa. A sua mentalidade, ela é diretamente proporcional aos seus resultados, ok? E aí, a gente precisa examinar algumas crenças, tá? A mentalidade de um consultor elite. A gente já viu o que que não dá certo, agora a gente vai ver o que que dá certo. O que que é um pensamento de um consultor elite, um pensamento de um cara que resolve problema, que ele sabe que ele está lá para gerar valor e ajudar as pessoas, tá? Primeira coisa, o meu papel, ele sabe que ele é gerar valor, não apenas fechar vendas. Ou seja, o objetivo dele não está simplesmente na venda pela venda, mas está no relacionamento de longo prazo. O objetivo dele não está em gerar mais faturamento, mas está que esse cliente saia satisfeito para que ele volte, ele não tenha que vender para novos clientes sempre, tá? E aí a gente precisa entender um segundo ponto. Esse cara, ele se posiciona como um especialista. O especialista nada mais é do que uma pessoa com bagagem, uma pessoa que estudou, que tem o conhecimento necessário para alcançar aquilo que ele precisa, ok? E nós temos um terceiro pilar, que é a rejeição. Rejeição é informação, não, não é uma falha pessoal. Tá errado aí o slide. O não, ele não é uma falha pessoal. De forma alguma, ele não pode ser uma falha pessoal. Muitas vezes a gente se pega pensando, poxa, eu levei tanto não. Não é sobre você, é sobre como que você fez isso, é sobre o próprio cliente. Ah, eu fui maltratado. Muitas vezes o cara está num dia ruim e está tudo bem. Então, rejeição é informação. O não é apenas uma falha não é uma falha pessoal, tá? Ah, perguntas são mais poderosas que afirmações. Existe uma frase que diz que quem conduz a conversa é quem faz as perguntas, só que não são qualquer pergunta, são perguntas inteligentes, tá? Perguntas poderosas que geram afirmações não na nossa mente, porque a gente sabe quem nós somos, o que que é o nosso produto, o que que é a nossa empresa, a gente sabe disso tudo. A gente precisa gerar essas positivações na mente do nosso cliente. Fazer ele refletir do porquê que ele está no melhor lugar. Fazer ele refletir do porquê que ele resolveu escolher a empresa que a gente trabalha. Então, assim, perguntas são mais poderosas do que afirmação. Se você tem muita verdade, muitas afirmações para jogar na cara do teu cliente, ele automaticamente ele se sente acuado e automaticamente ele foge porque ele não tem confiança e falta de confiança não gera relacionamento e a falta do relacionamento automaticamente não vai gerar essa venda, tá? E por último, como um consultor ele te pensa, o não é parte do processo. A gente tem que ir em busca dos sims, ok? Então, por mais que eu tenha dito na última aula que vendas não é um jogo simplesmente matemático, mas ele é matemático também, tá? Quanto mais nãos eu pegar, mais próximo do sim eu vou estar. E isso é praticamente automático.
tá? Eu preciso saber internalizar que o não não é sobre mim. Muitas vezes é sobre o produto, sobre a confiança, sobre tanto de outras coisas que a gente vai aprender mais na frente, sobre objeções, e não tem a ver comigo, né? E aí eu posso muitas vezes mudar a forma como eu apresento, mudar a forma como eu me apresento, mudar algumas palavras, mudar algum contexto, uma estratégia, uma tática, mas tendo firme que a minha mentalidade vai me levar para o próximo sim, ou se eu receber outro não, eu vou aprender de novo e começar o processo tudo de novo, ok? E aí, nós temos três pilares que eles são fundamentais quando a gente fala de consultor elite, tá? O consultor elite, ele é uma questão assim de crenças que elas são corretas, tá? Ele pensa de forma correta, não incorreta, mas elas são úteis e elas são potencializadoras daquilo que ele faz todo dia. O consultor elite, ele tem principalmente o pilar autoridade perceptível, ele tem o pilar de inteligência consultiva e ele tem o pilar que é orientado para resultados ampliados, ou seja, de longo prazo. Quando a gente olha para isso, no primeiro pilar aqui, do que a gente está tratando especificamente? A autoridade, ela precisa ser perceptível, ela precisa estar no olhar do meu cliente. Então, meu cliente, ele veio para o melhor lugar, que é vendido na rede social como melhor lugar, como melhor solução, como melhor, seja lá o que for que você está fazendo. O teu marketing trabalha para caramba. Na hora que o teu cliente chega lá, você nem sequer parece ser o melhor. Você está jogada, você está às vezes deitada na cadeira, você está sem energia na voz, sem vontade de viver aquele dia, e o teu cliente automaticamente ele te classifica como sem autoridade. A autoridade ela precisa ser perceptível, tanto na nossa comunicação verbal quanto na nossa comunicação não verbal. Essas duas elas precisam estar afiadas para que a gente possa automaticamente passar credibilidade. Essa autoridade, essa credibilidade que a gente passa, se a gente for olhar de uma outra ótica, ela é fundamental para a empresa. Vocês são a cara da empresa, vocês são as primeiras pessoas com quem o cliente ele tem contato com a empresa. As primeiras pessoas reais, fora da rede social, fora do marketing que foi realizado, são vocês. Então, essa comunicação verbal e não verbal, elas precisam estar perfeitamente alinhadas. Mulheres, usem maquiagem, usem o melhor sorriso, usem o cabelo arrumado, isso passa autoridade. E o cliente, entendendo ou não, mais uma vez, ele entende que você não está adequado àquilo, que você não está passando a imagem que é aquilo daquilo que você está vendendo. O consultor se posiciona naturalmente como especialista quando ele faz isso, não como um vendedor ansioso para fechar o negócio. Uma característica marcante dessa autoridade perceptível é que ela não depende da validação externa. Ela não é abalada pelos questionamentos ou objeções. As coisas, as intempéries que acontecem no nosso dia não abalam aquilo que a gente é, ou não deveriam abalar aquilo que a gente é. A autoridade não precisa ser declarada quando ela é perceptível. Levem isso para casa. Quando a autoridade ela é perceptível, ela não precisa sair da nossa boca, porque as pessoas percebem, tá? E esta qualidade é a que estabelece o tom inicial da nossa relação com o nosso cliente, abre espaço para uma interação consultiva real, genuína, tá? Então isso é autoridade perceptível. No segundo pilar, nós temos a inteligência consultiva. A inteligência consultiva, a gente está falando aqui de simplificação de processos. Aí a gente entra naquilo que você falou, Cláudio. O script é longo, o script é diferente, ele é distinto daquilo que eu gosto e eu estou acostumado a falar. Ele não precisa ser, ele é uma regra de início, meio e fim, mas ele não é uma regra de copia e cola 100%. Então, a inteligência consultiva ela representa a capacidade de pensar como um verdadeiro consultor, não como vendedor. É a diferença fundamental que está na ordem do processo. O vendedor típico, como eu falei lá atrás, ele faz algumas perguntas básicas, rapidamente pula para a apresentação do produto ou da solução. O consultor, ele investe tempo, significativamente mais tempo, em
em diagnosticar as necessidades do cliente que está na frente dele. Então, um exemplo, Irã, tá muito genérico. O que que eu posso afirmar? Cara, ele tá precisando tirar um pelo? Qual o motivo? É, cresceu demais ou é foliculite? Está atrapalhando? Ou a atividade do dia a dia dele exige que ele faça isso, né? Como alguns tipos de atleta. Então, o que de fato ele leva ele lá? E aí, Irã, isso faz diferença? Obviamente que faz. Obviamente que faz. Um atleta, ele vai precisar passar mais tempo sem aquele pelo. Por exemplo, um atleta, ele vai precisar diminuir o tempo, aumentar, na verdade, o tempo entre uma sessão e outra. Qual é o método mais efetivo para que ele possa ficar mais tempo sem o pelo? Aí é a resposta que a gente vai entregar para esse cliente. Então, essa diferenciação é o que faz esse segundo pilar, uma inteligência consultiva de investigação. Consultor, como eu falei, ele investe mais tempo em diagnóstico, em entender quem é e por que que aquele cliente está na frente dele. Essa inteligência, esse segundo pilar, se manifesta através de perguntas que revelam necessidades que muitas vezes o próprio cliente ele desconhece. Ou seja, as tuas perguntas elas vão levando o cliente a entender muito mais daquilo que ele está buscando e entendendo muito mais do que ele está buscando, ele automaticamente ele te vê como autoridade. É como a gente estar com um problema no joelho e a gente ter que escolher entre a gente ir a um oftalmologista, né, que cuida dos olhos, ou um ortopedista com né, que é especialista naquele problema que a gente tem. Essa é a percepção também do nosso cliente. Essa é a percepção que ele precisa ter quando ele entra em contato com você. Por quê? Porque a tua postura, a tua inteligência ao perguntar, a inteligência consultiva, ela precisa passar confiança. Essa confiança, ela vai gerar relacionamento e esse relacionamento, ele vai gerar venda. No último pilar, no último pilar, nós temos, só ver se consigo passar aqui. Pronto. No último pilar, nós temos o consultor, o, o orientado para resultado, tá? O que que ele entende? Ele entende que o impacto dele está no longo prazo. O impacto dele não está na venda, naquele cliente especificamente que está na frente dele. Ele está em todo o ecossistema que ele está influenciando por meio daquele cliente, daquele atendimento, tá? E qual é a ferramenta? Qual é a ferramenta que a gente normalmente vê esse cara usando, né? Ele usa, ele tem muito valor operacional, ou seja, é, é um cara que ali no dia a dia ele está não somente fazendo as coisas acontecerem, mas também contribuindo com outros. É um cara que não se preocupa simplesmente no ROI, o que a gente chama de retorno sobre o investimento. Ele se preocupa na solução do cliente e ele, inclusive, é capaz de indicar esse cliente para um concorrente se ele achar que ele não pode cumprir aquilo que o cliente está buscando, né? O impacto disso tudo é um impacto de longo prazo. Então, quais são os três pilares do consultor de elite? Primeiro, comunicação, verbal e não verbal. Segundo, simplificação de processos. Em terceiro, pensamento de longo prazo, tá? E aí, eu queria que você fizesse aí uma reflexão de benefício imediato. Qual o valor operacional que eu entrego para esse meu cliente? Ou seja, além do benefício direto que o meu cliente ele sai, que no caso de vocês é a epilação, como a solução nossa melhora o processo, melhora a vida do cliente. Outra coisa, qual o valor estratégico? Como que a nossa solução se conecta aos objetivos de longo prazo do meu cliente? Outra coisa, outro ponto pessoal, valor é, de decisão. Como que a minha solução ela impacta positivamente a posição, a credibilidade ou o sucesso do meu cliente? Todas as pessoas, elas querem três coisas. Elas querem ser, ter ou fazer aquilo que a gente está ofertando, tá? Então, o meu cliente, no caso de vocês especificamente, o que que o cliente de vocês querem ser? Outra coisa, o que que eles querem ter, ou seja, o que que eles querem possuir, nem que isso seja tácito, nem que isso seja
de percepção, tá? Uma posição, eu quero possuir o quê? Uma posição de status e por aí vai. O que que ele quer, além de ser, além de ter, o que que ele quer viver ali com aquilo que ele, com as experiências que você que tem na sua frente. Então, assim, essa é a nossa função enquanto consultor elite. E aí, como que eu faço isso sem parecer aquela pessoa chata, intransigente, cheia de perguntas, etc. E aí eu trouxe para vocês um exemplo do que nós podemos fazer, né? O que que nós podemos fazer para que o meu cliente perceba a autoridade, que você seja consultivo e ao mesmo tempo que pense no longo prazo. No meio do caminho está o poder das histórias. O poder das histórias é incrível porque ele conta uma transformação que automaticamente é eficaz, ela conecta, ela tem uma estrutura, então é, ela descreve os fatos como eles são, né? Ele faz com que a pessoa se conecte com aquilo que ele está vivendo. Você contando histórias de outras pessoas, ou até mesmo suas, porque vocês também são clientes da empresa, o cliente ele percebe um valor específico naquilo que muitas vezes ele não estava vendo ainda, né? Então, o cliente real ele se conecta fácil com histórias. E as histórias, elas detalham assuntos que vão bem além do nosso produto, do nosso serviço. Ou seja, detalha os obstáculos enfrentados, os problemas reais é, que tinha um cliente parecido, uma situação parecida e por aí vai. As histórias, ela apresenta uma solução implementada. Por quê? Porque ela destaca de uma forma única, ou seja, você contando histórias, ela destaca de uma forma única o valor que teve a solução que você oferta. E por último, ela compartilha resultados mensuráveis alcançados, ou seja, fica muito mais fácil de visualizar o impacto correto da operação, na vivência do cliente. Tá? Então, primeira coisa, apresenta de forma clara. Segunda coisa, detalhe os obstáculos, detalhe os problemas que aquele cliente está vivendo. E terceiro, obviamente, apresenta uma solução que já aconteceu e que aquele cliente também se beneficia. Esse é o poder da história. Esse é o poder da história. Ela cria uma narrativa, uma conexão que é emocional, uma conexão que é muito mais poderosa do que os dados ou argumentos que você tem sobre o produto, sobre o serviço que você vende. Fala, Cláudia. Tem que desmutar aí. Mas aí das histórias, né, realmente funciona, olha. Sim. Porque, assim, como eu já conheço o serviço, tipo de luz pulsada, eu já conheço e faço uso de todos os serviços que já tem aí. Aí uma vez eu estava fazendo como é que chama, meu Deus do céu? O rejuvenescimento. Então Sim. eu falei que eu ia ficar mais nova há 100 anos. Tu acredita que a cliente não fez? Por conta do que você contou. Sim, foi pelo que eu conto para ela. Aí outra coisa sobre os pelos pubianos, com uma certa idade, chegar a ficar branco. Então Uhum. eu conto essa história. Aí o que? Eu falo, olha, vou te contar um segredo. Aí, com certa idade, os pelos pubianos começam a ficar branco, então a luz pulsada ela não vai mais pegar nos seus pelos. É mesmo, Cláudia? É. Aí tem outra história. Deixa eu ver. Menina, é muita história. Eu conto bastante história. É isso aí. Tipo, da meia perna, eu falo que eu tinha uma mancha que eu queimei de moto. Eu encostei na descarga da moto, Ira, e essa mancha tava preta. De tanto eu fazer a luz pulsada, essa mancha tá sumindo. Então eu sempre mostro o resultado da luz pulsada. E então os clientes ficam fascinados. Eu digo assim, eu sou fascinada pela luz pulsada. Ah, é muito legal contar a É isso história. aí. E é muito mais fácil, muito mais prático do que você ficar Por falando isso de que tem que detalhes conhecer os técnicos, serviços. Sim, né? E é é isso. verdade isso. Por quê? Eu Porque acho que todas aqui têm que conhecer, fazer os serviços para poder passar as experiências. Não, exatamente. isso é verdade mesmo. É Claro, verdade. Eu, lembra que eu porque eu falei, acho olha, que. você precisa ser Bom, especialista. E a primeira coisa que você precisa entender é do que você vende, pô. Uhum, isso é verdade. A primeira coisa que você precisa entender é do que você vende. Se você
como consumidor, como vendedor, não acredita no potencial do teu produto, ninguém vai acreditar, ué. Verdade. Ninguém vai acreditar. Então não existe essa possibilidade de você não ser um principal consumidor do produto. Ah, porque é isso, porque é aquilo. Cara, isso também tem a ver com mentalidade. Já ouvi coisas daí, por exemplo, é caro, e eu faço lá no meu bairro. E, cara, se você acha caro, quando um cliente fala para você que tá caro, provavelmente você vai concordar com ele e não vai ter mais argumentos possíveis para barganhar com ele. Então, é uma questão de mentalidade também, tá? Então você precisa, como a Cláudia falou, ser usuário do produto, que senão não vai rolar, tá? Se você não acredita, se você, como vendedor, não acredita no teu produto, pode esquecer. E as histórias, elas são fantásticas porque elas fazem isso com a gente de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila do que a gente está falando coisas técnicas. Eu trouxe aqui um exemplo de história que eu uso em alguns dos meus treinamentos, tá? Presta atenção nessa história, uma história de transformação, tá? Com 18 anos, Maria tinha 64 quilos. Aos 23 anos, ela engravidou de sua filha Beatriz, uma menina linda que trouxe muita felicidade. Mas, depois da gestação, Maria teve muita dificuldade em manter o peso adequado. As calças não fechavam mais, as mangas das blusas apertavam os braços. Se entristecia ao se olhar no espelho. Maria começou a comprar revistas de dieta, emagrecimento, pediu dicas para as amigas, assistiu tudo o que podia nos programas de televisão sobre bem-estar. Ao longo dos anos, ela já fez dieta da lua, dieta do limão, já ficou doente umas 3 vezes por falta de alimentação, entrou na academia 5 vezes e sempre desiste. Hoje, busca novas dietas na internet, toma shake de emagrecimento e só toma refrigerante light. Comprar roupa virou um desafio, pois não é mais qualquer roupa que vestira bem. Ela não pode mais escolher a roupa que gosta, mas a que serve nela. E, com 42 anos, Maria está cansada de ouvir o médico dizendo que precisa emagrecer, que tem risco de adquirir diabetes. Está cansada de ouvir as amigas falando que precisa se cuidar. Ela tenta, ela se esforça, mas já tentou o que era possível e não obteve sucesso. Será que podem parar de falar para Maria que ela precisa emagrecer e ajudá-la de uma vez por todas? Entende o poder dessa história? Se eu tenho no meu arcabouço teórico de consultor de vendas elite, histórias que conectam, como a Cláudia falou, com a realidade que a cliente está vivendo, com a realidade que a cliente já passou, com as dificuldades que ela vive. E aí a gente consegue mensurar, dentro dos 4 elementos que a gente falou aqui, quais são os 4 elementos? Primeiro, a gente precisa mensurar histórias a respeito da situação. Vocês conseguiram entender a situação da Maria? Sim ou não? Vocês conseguiram ver os obstáculos que fazem com que ela não esteja conseguindo o resultado ainda? Vocês perceberam a solução, o quanto de solução que ela já buscou e nenhuma funcionou? Os resultados que ela teve? Então, são essas 4 coisas, tá? São essas 4 coisas. E aí, o que que eu quero de vocês? O que que é necessário que você faça agora? Que você pegue 3 casos de sucesso. Anota aí para você não perder. Isso aqui é a atividade dessa aula. 3 casos de sucesso no seu histórico, dentro da empresa, pessoas que você conhece que tiveram problemas com aquilo que você faz, tá? Não precisa ser casos grandiosos, nossa, uma transformação absurda. Por que não? Porque a maioria não vai precisar de uma transformação absurda. Vai precisar da transformação que outra pessoa já conseguiu e vai ficar feliz com aquilo. E vai ficar tão feliz, vai ficar tão grato que ela vai voltar. Ela vai ficar tão grata em voltar que ela vai trazer outras pessoas. É essa a nossa missão, tá? Podem ser situações simples, mas situações reais, coisas que já aconteceram. Irã, eu não tenho ainda, devido à minha pouca experiência dentro da empresa. Pergunta para as pessoas que já estão aí e começa a classificar
por meio do seu produto ou não, realmente como que esse produto e serviço fez a diferença na vida de um cliente. Três casos. E aí você vai classificar eles, vai escrever essa história, tal qual eu escrevi a da Maria aqui, que é da seguinte forma, pensando na situação, ou seja, o que que ela enfrenta, o que que ela está enfrentando, o que que essa minha cliente estava enfrentando quando ela chegou aqui na loja, já que são histórias que já passaram, o que que esse meu cliente estava enfrentando quando ele chegou na loja. Outra coisa, quais são os obstáculos que ele tinha para resolver o problema dele? Tá? Segundo ponto, quais são os obstáculos que ele tinha para resolver o problema dele? Quantas vezes e quantas soluções diferentes ele já testou e ele não tinha conseguido resolver até que ele teve contato com a nossa empresa? Terceiro foco, terceiro elemento que você vai colocar dentro dessa história é a solução. Como que foi a solução antes que ele tentou e a solução que você ofertou e funcionou? Ok? E por último, quais os resultados que ele teve? E aqui eu tenho dois tipos de resultados. O primeiro tipo de resultado é o resultado funcional. O que que é o resultado funcional? Funcional é aquilo que você ofertou. Você ofertou a epilação, a retirada do pelo, você ofertou o seu produto, o seu serviço, ele faria aquilo? Ok, esse é o resultado funcional. Só que tem um outro porém, que é o resultado emocional. Quanto que vale tirar uma marca de queimadura que fica exposta na perna? Quanto que vale isso, mentalmente falando? Né? Na segurança, na confiança, quanto que vale? Isso são resultados funcionais, ou seja, para aquilo que o teu produto foi criado, e segundo, emocional, é o que ele fez com o teu cliente depois que o teu cliente usou, ok? Então são quatro elementos que você vai classificar essas três histórias. Primeiro, situação, obstáculo. Segundo, terceiro, solução. E por último, resultados. Criem essas histórias, adaptem essas histórias à linguagem de vocês, a como que vocês contam essas histórias, os contextos, as objeções que aconteceram, como que vocês enfrentam essas objeções, adaptem essa mesma história de forma diferente para os produtos que vocês têm. Pratique contando essas histórias. Contem essas histórias para vocês mesmos, na frente do espelho, por 90 segundos. Usem umas às outras para poder fazer essa contagem de histórias e por aí vai, tá? Então, esse é o exercício que você tem a realizar agora. Três histórias, esses quatro contextos. Cria essa narrativa para que você possa conversar com o teu cliente de forma inteligente, de forma consultiva, de forma de consultor elite. Pratique essas apresentações, essas credenciais, para que você possa ficar seguro. Lembrando que a execução consistente supera a perfeição inconsistente. A execução consistente supera a perfeição inconsistente. Não adianta nada estar perfeito e você não colocar em prática. Toda habilidade, como eu falei no último encontro, ela vem com conhecimento, prática e repetição. Então não adianta estar perfeito, ela tem que ser funcional. É melhor implementar 80% de forma consistente do que 100% e nunca colocar em prática, nunca começar. No próximo encontro, no próximo encontro, na aula 3, a gente vai falar sobre o código da venda consultiva, os três pilares da venda moderna. Ok. Ok. Então vamos embora. Um abraço, viu?